A mídia, ela está pintando e bordando aí, por quê? Porque não foi feita nenhuma mudança em termos da organização da mídia no nosso país. Não foi criado sequer um canal público, né, para que pudesse disseminar outras ideias, para que pudesse ocorrer o debate, portanto, para que ocorresse uma formação da consciência de classe, da classe trabalhadora. Então a gente não consegue perceber isso. O que a gente percebe capturar pela análise do real é que esse governo ou esses governos deram continuidade ao governo anterior. Não houve um rompimento com a política neoliberal. Houve justamente aprofundamentos. Nós não conseguimos verificar sequer qualquer mudança, qualquer indicativo que apontasse para um outro modelo de sociabilidade. Pelo contrário, o ex-presidente Lula esteve agora recentemente no ato, lá na Paulista, e ele externalizou isso com a boca cheia, né? Nunca os capitalistas ganharam tanto dinheiro. Ou seja, foi um governo voltado aos interesses do capital. Mas percebam o seguinte, o capital é incontrolável. O capital não pode ser controlado. Portanto, o capital se serve da política ou de políticos para promover a sua reprodução. Quando esse partido ou essa tendência política já não mais está servindo à reprodução do capital, o que o capital vai promover? Obviamente que o capital vai requerer mudança das forças políticas para justamente atender aos seus interesses. Então, os bancos, enfim, as taxas de lucro, elas foram intensificadas, né? E as taxas de lucros, para continuarem se reproduzindo, há que se aumentar, vamos dizer assim, a exploração sobre a classe trabalhadora. E isso nós podemos verificar que ocorreu nesses governos. A distância entre os mais ricos e os mais pobres não diminuíram, aumentaram. Vejam, a classe trabalhadora não deixou de ser classe trabalhadora, a classe trabalhadora não deixou de ser explorada. Pelo contrário, se as taxas de lucro aumentaram, a classe trabalhadora foi mais explorada. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente diz, olha, houve uma ascensão na classe trabalhadora. Isso é um engano. Por quê? Porque o capital, gente, ele vai desenvolvendo novas necessidades. Não significa que a classe trabalhadora teve acesso a mais 1 quilo de arroz, que ela aumentou sua qualidade de vida. Pelo contrário, foram criadas outras necessidades que esta classe não está tendo acesso, e sim uma pequena minoria. Nesse sentido, pessoal, para o capital superar a crise e na sua manifestação que é a política, o capital precisa promover o ajuste fiscal. E todos os economistas e a grande parte dos políticos vão encher a boca para dizer, olha, é necessário fazer um ajuste fiscal para que ocorra a recuperação econômica. E como é que se faz esse ajuste fiscal? Primeiro, cortando os recursos para os problemas sociais, suprimindo direitos, rebaixando salários, suprimindo direitos, etc. Então isso a gente está assistindo. Tanto é que o governo Dilma, para tentar salvar o seu pescoço, mandou um projeto de lei que está tramitando em regime de urgência, que é o projeto 257 de 2016, que prevê o congelamento dos salários, que prevê demissões, enfim. Então vejam, um governo que se chega ao poder com a promessa de ser um governo voltado aos trabalhadores, o que a gente pode verificar concretamente? Que é um governo que procura proteger os interesses do capital. E para manter a governabilidade, que a gente já ouviu bastante essa palavra, o governo vai sobrepondo os interesses do capital sobre os interesses do trabalho. E provavelmente esse governo ele vai cair,
né, as tendências que estão em curso apontam para isso, e o PMDB assume o governo. E o que o PMDB se propõe? Nós já temos a agenda PMDB, que se intitula A Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro prevê, entre outras coisas, pessoal, eu vou falar de algo aqui mais próximo de vocês, cobrança nas universidades federais. Ou seja, nós teremos que pagar pelo ensino público, assim como o ensino básico vai ser sucumbido a esta lógica. Mas isso também não significa que o governo Dilma também não fará isso se continuar ao poder, se continuar no poder. Porque o que nós temos que observar, pessoal? Quais são as tendências que estão em curso? Essas tendências que estão em curso apontam que, para o capital continuar se reproduzindo, há que se avançar no ajuste fiscal. Avançando-se no ajuste fiscal significa o quê? Que mais direitos serão retirados dos trabalhadores, portanto, de todos nós. Serviços públicos serão cada vez mais precarizados para manter a saúde do capital. Por exemplo, a questão da dívida pública. O governo que está aí não fez nenhum movimento nessa direção, que é algo fundamental, pelo menos, ser discutido. E não foi. Então, o que foi o governo PT, então, gente? Foi um governo que não promoveu nenhuma ameaça, nenhuma mudança estrutural no Brasil. Então, o governo PT não promoveu nenhuma mudança estrutural. As mudanças que ocorreram foram uma pequena distribuição de renda, mas estruturalmente a economia ela não mudou, permaneceu as suas bases. Quantos minutos eu tenho? 3 minutos. Então, em grandes linhas, esse governo deu continuidade às políticas econômicas anteriores e foi beneficiado pelas condições internacionais favoráveis, que permitiu que a burguesia tivesse grandes lucros e o partido pudesse colocar em prática programas assistencialistas, que foi o que nós assistimos. Esses programas assistencialistas manteve intocada a sociedade de classes. A sociedade de classes se reforçou, tanto é que o Cícero disse muito bem que a direita, a extrema-direita está extremamente organizada. Em contraposição, o que a gente pode verificar? A classe trabalhadora, houve um refluxo em sua consciência. Então, a classe trabalhadora está desorganizada. A classe trabalhadora não está com uma consciência de classe. Pelo contrário, esse governo contribuiu com uma despolitização na medida em que ele foi cooptando lideranças políticas para a tal governabilidade. E por último, quais são as perspectivas, pessoal? Eu vou fazer alguns questionamentos e depois a gente pode discutir. Quais são as perspectivas atuais para a burguesia? Na minha humilde análise, a perspectiva da burguesia é recompor os seus lucros a qualquer custo. Portanto, ela precisa promover o ajuste fiscal. Quais são as forças políticas que poderão fazer isso? Quais são as perspectivas atuais para a classe trabalhadora? Primeiro, a classe trabalhadora vai se alinhar à direita fascista, à extrema-direita? Segundo, a classe trabalhadora vai apoiar um governo que vem promovendo ataques aos seus direitos? Terceiro, a classe trabalhadora vai lutar por outro modelo de sociedade, por uma consciência autônoma, política? Deixo esses questionamentos para nós pensarmos e obrigado pela atenção. Eu respondo não, espero que sim, né? As minhas respostas espero estar certo. Enfim, é uma situação muito ampla, né? O professor Cícero, acho que trouxe uma leitura muito interessante no que diz respeito a como esse governo chegou à atual situação, na questão de entender o panorama
fora da leitura sensacionalista hoje, né, do PT especificamente, isso de um governo, né, de um grupo ali de trabalho. O professor Osmar traz uma leitura que eu sempre, que eu tenho oportunidade, eu prestigio, eu acho fantástica a leitura da situação estrutural do capitalismo, que eu acho que é o grande cerne, né, professor? Enfim, agora a gente pode abrir aí para colocações. Jovita aqui, está primeiro. Pode começar? Jovita. Boa noite, eu sou o Guilherme, sou estudante de UFPR e queria fazer algumas considerações em cima do que o professor Cícero falou e do professor Osmar. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a reorganização da direita, como foi dito, ela é uma brecha do pacto de classes que o lulopetismo instalou. Quando ele diz que ele vai criar o pacto de classes com a Carta do Povo Brasileiro, ele fala isso: o governo iria no Estado da capital oferecendo as migalhas aos trabalhadores. Pô, basicamente isso a gente pode perceber seguinte, que a dívida pública só aumenta, o lucro dos bancos só aumenta, e tem sim pequenos migalhas mesmo que é provida ao povo, a quem é realmente explorado. E a gente pode perceber isso muito forte no último ano, que é o direto ataque a quem é os de baixos, que é as remoções forçadas, a não demarcação dos povos indígenas, o extermínio dos indígenas e dos povos quilombolas, ataque aos direitos trabalhistas que estão acontecendo agora, que é o governo tentando se manter no poder, leiloando tudo que ele tem na mão. Que é o avanço da direita, da nova DN, que foi quem foi compactuante com o golpe de 64. E até favorecendo a isso, tem um senador do PT do Acre, que é o Jorge Viana, que ele fala que quem cuspiu no prato do governo petista não foram os 44 milhões que saíram da classe da miséria, e sim os maiores favorecidos, que são as empresas, as empreiteiras, os bancos que operaram essa política reformista. E o que a gente tem hoje em dia? Não se há discussão que se tem um golpe branco, se diz branco porque é jurídico e midiático, em andamento. Mas a questão é que a gente tem figurantes nesse golpe, que ao meu ver, são o governo PT e as principais figuras, Lula e Dilma, e quem são os reais afetados pelo golpe, que é o que a direita quer, são os trabalhadores. Não se tem questão disso. Tanto que o governo já está fazendo, que é leiloando os direitos dos trabalhadores. Esses que vão ser ferrados. Essa galera que já está fodida, que vai se fuder mais ainda. Desculpe a palavra, porque é o que está acontecendo. Tipo, não é o Lula que vai ficar nem um ano na prisão, é o catador de latinha. É o cara que trabalha 8 horas por dia e perde 4 de transporte público, tá ligado? Essa galera que vai ser ferrada. É os direitos trabalhistas deles que vão ser leiloados. Então eu achei muito interessante, se fazer atenção a isso. E agora em relação ao momento político que nós enfrentamos. Tem um autor, agora eu perdi a citação, mas eu posso passar por um, que ele faz um estudo sobre fascismo. Que ele fala que o fascismo é o alimento de um povo em revolta. Então o que está acontecendo? Está num estado político complicado, há uma crise política e econômica que é direcionada sim pelo capital multinacional. E pode ver, dá a notícia da Dilma, os bancos lá, sites da Baixa, uma nota do Brasil. Isso é orquestrado, é inocência achar que é puro coincidência, é inocência mesmo, porque o governo ele governou para as empresas, governou para os dominantes. Isso é claro. Então é inocência achar que não é isso. O que aconteceu é o seguinte: eles perceberam que o pacto de classes está chegando ao fim e que eles vão ter mais lucro financiando e apoiando quem defende a política deles, que é a política integrista ao extremo. Isso é uma coisa muito complicada. E até o que direciona que esse golpe branco está acontecendo é que na década de 90 há uma gravação que foi noticiada pela mídia entre a FHC e o Mendonça sobre o leilão da Telebrás, que é muito parecida com a gravação de Lula e Dilma. Mas por que naquela época não houve o mesmo alarde? É porque a política da FHC é liberal e já favorecia mais ainda o capital estrangeiro. Então, essa é a visão clara da seletividade que está sendo dada na mídia brasileira atualmente. E o que um dos grandes problemas organizados pela era PT
Claro que houve vários benefícios a quem estava na situação de extrema pobreza. O problema é o seguinte, que com a chegada do governo PT ao poder, os movimentos sociais, os sindicatos, que antes tinham uma pauta revolucionária, uma pauta classista, como foi no início do século XXI, onde o sindicalismo era revolucionário, eram caçados pela polícia por defenderem, sim, questões sérias do trabalhador. Hoje em dia não. Hoje em dia os sindicatos, as organizações representativas, UNE, UBS, UPS, elas todas se prendem à pauta eleitoreira. O que acontece? Nesse momento de crise, não se tem mais movimento de base. Os sindicatos foram presos às pautas eleitoreiras. Não se tem mais força social, não se tem movimento social para sair na rua e frear essa crise. Isso é uma clara resposta do que aconteceu no governo PT de cooptação dos movimentos sociais. E isso é o que mais é triste de se ver, porque isso abre portas para que a direita, os fascistas e esse povo que é dominado pelo esse golpe branco da mídia, que dirige o ódio deles ao governo, leve de bandeja. E é o que está acontecendo, não se está tendo força política para segurar esse golpe. E assim, entendo, eu não participo da esquerda eleitoreira, não defendo o governo de centro-direita que se tem hoje em dia. Eu defendo a luta pela base, contra o golpe, mas também sem reboquismo, sem beatificar o governo PT pelo que ele fez. Teve acertos, mas teve muitos erros. A gente não pode esquecer desses erros nesse momento que está tendo hoje. Porque a gente não pode passar a mão na cabeça. A gente tem que lutar pelos nossos direitos e forçar esse governo a ceder aos nossos direitos. Porque o que está acontecendo é a venda deles. A CLT está sendo atacada, 13º, FGTS, seguro-desemprego, a Petrobras está terminando de ser leiloada, e tudo isso, semana passada, a igreja agora que aluga qualquer imóvel, veículo para culto, não paga mais IPTU. A lei de terrorismo que está acontecendo, qual o maior sinal de ataque à esquerda é o povo organizado do que atacar quem se organiza, atacar os movimentos sociais, enquadrarem esses como terroristas? Então isso é claramente direcionamento do governo PT e de quem domina com ele, como vocês falaram, governo de coalizão. Mas em nome do governismo, da governabilidade, ele assume certas políticas entreguistas. Outro exemplo que deixa isso muito claro. Percebam-se as manifestações que acontecem em prol de direitos sociais e as manifestações em prol de um direcionamento político, seja contra a corrupção, seja em favor do governo Dilma e do Lula. O que acontece? O governo Dilma e Lula, está tudo bem. Galera contra a corrupção tem metrô livre. Quem luta quer passagem de graça, toma borracha na cara e gás lacrimogêneo. O maluco tá preso há 3 anos por cortar pinho-sol, tá ligado? Isso que ele nem era militante ativo. Então só por isso a gente já vê qual é a política desse governo, que é frear e combater movimentos sociais. Sempre foi assim. O movimento social é o que amedronta a classe dominante. Em Florianópolis, 2004, só baixou passagem quando tacaram fogo na Câmara Municipal. E não que eu defenda essas ações irracionais, não a pura espontaneidade, mas como se há uma força combativa para tal, é o que ocasiona. Eles só cedem quando eles têm medo. E o que acontece agora é que nem as manifestações governistas, nem as pró-impeachment, que são completamente direcionadas pela mídia e pela direita, nenhuma delas oferece dano nenhum à lógica estrutural do capital, como o professor Osmar falou. Então, acho que o que a gente tem que ver agora é começar a sair dessa saída eleitoreira. Teve muitas pessoas de partidos de dito esquerdas que foram enganados com a lógica do voto crítico e 2 semanas depois tomaram Cátia Abreu e Joaquim Levy na cara. Então acho que a gente tem que ver muito bem como que é a saída, que não é pela falsa democracia, sim pela luta de base. É retomar o que os sindicatos e as entidades combativas perderam, que é sair da agenda eleitoreira e lutar por direitos, e não ficar tentando dentro dessa lógica de negociação com o Estado, assim exigir do Estado, porque o Estado, como que eu falei para ver meio claro, ele é um aparato da classe dominadora, ele não é um aparato da classe explorada, dos exploradores. Ele sempre foi da classe dominadora, sempre defendeu o capital e é isso que ele vai continuar fazendo. Então a gente tem que ver a lutar contra ele pela base, sem representatividade e sem cair na falsa dicotomia entre
bem e mal, que é o que está tendo hoje, os corruptos e os bons. E sim procurar a alternativa que o povo seja representado, os trabalhadores, os estudantes, os oprimidos sejam representados. Então, Eu tenho que fazer mais anotações, achei que tinha mais tempo aqui para organizar, mas agora vai, né? Bom, eu só queria, acho que ao final até eu quero colocar, tentar colocar na forma de questionamento para se discutir essa situação. Uma das questões que me preocupa nesse movimento que está extremamente polarizado, né, nas redes sociais e na mídia, é essa questão de atribuir o governo que se instalou do PT atribuir ao movimento, um partido de esquerda. Isso me incomoda bastante. Na minha humilde análise também, eu não tenho um aprofundamento, um conhecimento, um estudo, né, a respeito da política, mas na minha concepção, eu entendo que o PT, pelas suas raízes, pela sua origem, ele tem, eu acho que ele tem alas que são ainda comprometidas com uma perspectiva mais esquerda. O que, na minha opinião, não se reflete no governo. Para mim é muito claro isso. Então, meio no sentido, eu sou um pouco receoso em jogar a água com a criança junto, né? Tipo, jogar o PT na vala, porque eu acho que ainda tem pessoas que tentam militar ou militam, talvez com perspectivas mas aí falando um pouco da história, das políticas implantadas pelo PT, na minha concepção, que a gente vê que são defesas, né, principalmente do Partido dos Trabalhadores, a respeito de alguns avanços nas políticas públicas, nas políticas sociais que foram desenvolvidas ao longo aí desses 10, já perdi 8, 12 anos, né, de governo, 13 anos. Né? Principalmente a questão das políticas de redistribuição de renda, né, transferência de renda, aí, Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e mais próximo a nós aqui a questão educacional, que é o acesso à educação. Eu só acho que é importante lembrar que a questão do combate à extrema pobreza, ele não é um programa, uma política de autoria do PT. Ele está lá nas regras dos encaminhamentos e exigências dos organismos internacionais. Se a gente for verificar lá o que é imposto pelo FMI, o Banco Mundial, esse conjunto, eles estão previstos lá para a América Latina políticas de combate à extrema pobreza. Então, o que me incomoda é justamente isso, eu entender essas ações que aí são criticadas por essa ala de extrema direita, que diz que é políticas que só financia, só estimula o bandido e coisas assim. Na verdade, eles estão falando deles mesmos, porque isso está colocado, imposto pelos próprios organismos. Né? E mesmo se eu analisar o acesso à educação, e aí nós temos que fazer no âmbito aqui das universidades federais, não se pode negar que houve um crescimento considerável, tanto em criação de novas instituições, novas universidades. O Cefet aqui, se olhar em 2007, havia 900 alunos, hoje tem mais de 3.000 alunos. Isso é um fato. Né? Do acesso ao ensino público, que, como o professor Osmar colocou, acho que está seriamente comprometido e ameaçado, independente se permanecendo ou não esse governo. Mas também os organismos internacionais haviam essa exigência do acesso de ampliação à nossa educação. Então é preciso lembrar disso. Né? E outra questão aí, já nessa perspectiva de pensar, foi algo revolucionário, algo que é totalmente questionável. Né? Porque se havia a questão de, na metade do primeiro mandato da Dilma, havia uma perspectiva de que o Brasil iria precisar 300.000 engenheiros, se não me engano, hoje, para quem está quase se formando aí, já está meio preocupado, o que eu vou fazer quando eu crescer, né? Quando eu sair da universidade, aonde eu vou trabalhar, qual é a perspectiva de mercado para mim? Você
você vê concurso público para engenheiro para ganhar de prefeitura aí para ganhar 2 mil e poucos reais. Essa é a lógica. Está sendo essa a realidade, né? Então, o que eu quero colocar com isso? Talvez ações que nós colocamos, talvez por um lado, você vê o governo ou quem o defende, né? Como ações até revolucionárias que modificaram a realidade do país, eu não concordo com isso, e ao mesmo tempo, no outro polo, você vê críticas que na verdade estão falando deles mesmos. Né? Então me preocupa essa realidade no sentido de que, né, a Dilma, a gente vê realmente, se eu pegar o histórico de greves aqui das universidades federais, em relação aos governos anteriores, os servidores públicos federais, da educação, nunca tiveram um reajuste sem que seja através da greve. Então, se eu fizer uma análise, né, do governo, dos trabalhadores, e precisa-se parar a universidade, interromper o ensino, você entrar no movimento paredista para você conseguir negociar, né, e sempre com perdas, né, a nossa perspectiva era 23%, ganhamos 10% em 2 anos, sei lá. São essas realidades, então, que a gente vê essa proximidade dos trabalhadores com esse governo, eu não consigo visualizar. Então, lógico, eu acho que não tenho receio nenhum em colocar, por exemplo, no último pleito eleitoral, no segundo turno eu fiz minha opção. Eu ainda consigo ver diferenças em termos não de projetos, para mim os projetos são muito iguais, mas alguns resquícios ainda você acaba fazendo a opção. Não sei se eu faria a mesma, talvez sim, uma realidade próxima, se não tivesse esses dois polos. Só que me preocupa, e aí entra um pouco na questão que a gente discutiu, a questão de perspectiva. E eu acho que a questão, a forma como está se encaminhando realmente é preocupante, né? Nós estamos vendo aí um problema sério, mas tem defendido por alguns partidos que são realmente à esquerda essa questão da saída de todos, que eu particularmente concordo, para mim é o ideal. Mas nesse sistema político que nós temos, fica um vazio, fica um espaço a ser preenchido. Né? Então, minha preocupação em termos de organização da classe trabalhadora, qual é a condição, né? E aí me preocupa algumas siglas, né, partidárias que estão nessa defesa, inclusive desde o movimento para 1º de abril, eu não tenho conhecimento de qual é a pauta, mas que defendem essa questão do fora todos, por uma questão de eleições gerais novamente. Né? Mas, havendo esse processo, onde a gente vai chegar? Né? Qual é a possibilidade de uma organização da classe trabalhadora? Trabalhadores enquanto classe, né? Qual é a condição de nós, como classe trabalhadora, termos consciência de classe possível para nós pensarmos uma representação que represente os trabalhadores novamente? Então, a minha preocupação fica essa, não é nenhuma solução, mas é mais um questionamento que me preocupa, né? Porque nesse momento, como o senhor falou, das emoções, nós estamos tomando posições aí, mas vai acontecer algo, né? Que vai ser pior, né? Então, a minha questão direciona mais ou menos nesse sentido aí, né? Quais são possibilidades de nós, classes trabalhadoras, nos organizarmos, né? Caso ocorra uma possibilidade ou mesmo na próxima eleição. Obrigado, qual é a possibilidade? Fica aí a pergunta, né? Querem trabalhar para não pagar a conta? A classe trabalhadora que tem, porque a gente vai ter intensivão, fazer intensivão aí para tudo. Não sei. Alan. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Alan, eu conheço o PK, mas eu estava preparado, na verdade, para fazer uma fala no sentido do que está acontecendo, no sentido da democracia. Mas como o colega disse do servidor, vamos falar mesmo, que é um
polarização. A gente percebe que está tão polarizado que até quando a gente vem fazer esse debate, acontece naturalmente a polarização dos discursos. Um lado defendendo, o outro lado contando que está errado. Eu acho que o foco principal não é esse. Eu acho que fazer análise de conjuntura, todo mundo tem a sua análise de conjuntura pessoal. Eu não vou entrar nisso, mas eu queria esclarecer só alguns pontos antes de eu partir dos questionamentos, porque a gente não tem as respostas, infelizmente, teoricamente não tem. Quando queria discordar de todos os companheiros que falaram antes, inclusive do professor Cícero, quando se diz que o PT chegou ao poder. Isso não é uma verdade. O PT não está no poder. O PT está no governo federal, na presidência da República. O que é o poder? O poder é a Câmara de Deputados, que está ali, ó, na foto que o nosso companheiro colocou, pautando um golpe, que a maioria dos deputados são deputados de direita, que não representam o interesse das classes trabalhadoras. Senão ele vai falar assim, tá todo do PT, todo do PSOL também não representa a classe trabalhadora, não. Outro ponto que eu queria colocar é que quando a gente fala muito em pseudo-esquerda, esquerda ou reformista. Mas por que é ruim ser reformista? A lógica marxista é extremamente ruim, as reformas, mas eu diria que foram reformas necessárias, porque inclusive se não tivesse essas reformas eu não estaria aqui hoje. Foram criados e dados mecanismos para a classe trabalhadora, para os estudantes hoje estarem aqui debatendo. Talvez a gente ia culpar o governo isso, o governo aquilo, porque não fez isso, não fez aquilo. Mas eu falando aqui enquanto jovem, militante de movimento social, movimento de juventude, movimento sim, de esquerda, coloca assim, a gente pecou também. Porque a gente não foi fazer o debate. A gente não foi trazer, eu particularmente, eu confesso que eu pequei, estou tentando reclamar agora, como eu chamei o Henrique para fazer, e todos são convidados para participar, num sarau lá na Quebrada. Porque a gente ficou num espaço como esse, não desmerecendo espaço, de maneira alguma, companheiros, dentro da nossa universidade debatendo, mas a gente não voltou, sabe, para a periferia, com os mecanismos que nos trouxeram aqui para a universidade, a gente não voltou para a periferia para fazer esse debate, para colocar isso para a galera, para aproximar todo mundo, sabe, para trabalhar a consciência de classe, dita consciência de classe. Despolitização, Osmar, o governo criou despolitização, cara, olha quantos que a gente está aqui, olha quantos jovens estão nesse DCA hoje debatendo sobre política. Isso não é uma despolitização, é uma politização. Concorda? Com as diversas opiniões, seja anarco, seja de extrema esquerda, seja de centro-direita, ou as mais diversas terminologias que existem, gente. A gente tem hoje condições e mecanismos, apesar de a gente não ter feito a reforma da mídia, que hoje é corporativista burguesa, assim, a gente tem uma ferramenta que também é corporativista burguesa, que é o Facebook, e no celular, a gente tem mecanismos hoje de debater, de interagir, de conversar, sabe? Nunca na minha vida que eu ia sonhar que eu ia ter um notebook. E é sério, eu não estou colocando isso assim, vitimização, não. Assim como o professor Cícero ele coloca, de onde que ele veio, eu coloco de onde que eu vim também. A gente fala, sabe, foram dados migalhas. Mano, minha mãe sair de um salário de R$120, passar por um salário mínimo inteiro, isso não é migalha, meu querido. Isso não é migalha. Aí tu entra no qual que é ruim ser reformista. O que é ruim ser reformista? É um pacote de arroz a mais? Não, não é um pacote de arroz a mais. É uma refeição no café da manhã, uma refeição no almoço, uma refeição no café da tarde, é uma refeição na janta. O teu filho está podendo estudar. Eu sou praunista, cotista com orgulho. Tenho orgulho de ser praunista. E esse é o meu interesse. Estou aqui por uma coisa individualista? Pode ser. Mas eu sou praunista, sou cotista e vou defender não a lógica, como se disse, o Marco Lula falou de nunca os capitalistas, porque também não foi essa a fala dele, foi muitos empresários que ganham dinheiro, inclusive os pequenos empresários, e qualquer um hoje pode ser um pequeno empresário. Não falou os capitalistas, falou os empresários. Ganharam tanto dinheiro, não vou defender essa lógica. E já dizendo que eu não vou defender essa lógica, eu acho muito chato quando a gente fala dos movimentos sociais, Avatar, e as instituições foram cooptadas, porque isso não é uma verdade. Olha para esse cartaz que está aqui na parede. Essa é a UNE na rua contra a justiça fiscal. É o cartaz na parede do DCA, não só isso. Assim como a gente vai contra, a gente pauta, enquanto movimento social, esse debate também, a gente tenta pautar o governo também. Só que como eu disse, não é questão de defender as migalhas, não é questão de defender o pacote de arroz, de defender, etc., as migalhas, né? Queria trazer que na Venezuela vive uma situação muito parecida, né? Estive conversando com o professor Alex recentemente, que voltou da Venezuela. Ele colocou que o golpe
lá também está sendo praticado através do parlamento, onde o governo Maduro perdeu a maior parte da Câmara dos Deputados, que funciona de direita, é de direita. E o golpe lá está sendo estudado também um golpe branco, como o Avatar coloca. Já entrando agora no que eu queria falar, né, da questão da democracia, né, dos constituintes. Gente, eu acho que é complicado. É muito foda, velho, porque você fica os ânimos, cara. Você liga qualquer coisa, sua emoção vai à flor da pele. Se você vê alguma coisa, nossa, vai acabar o mundo, sabe? Parece que amanhã vai acabar o mundo e a gente vai acordar numa ditadura. Não sei se é isso, pode ser que sim, ou pode ser que não. Mas o fato é o seguinte, como se colocou da questão do dia 1º de abril, que as pessoas defendem lá, as organizações defendem que sai todo mundo, sai Dilma, sai Temer, sai todo mundo, e a classe trabalhadora vai organizar uma grande eleição para eleger realmente um representante de esquerda. Se vocês analisam que os trabalhadores hoje, incluindo nisso, ou vocês, todo mundo aqui consegue sair daqui e organizar uma grande revolução em massa para a gente eleger um representante dito de esquerda? Vocês conseguem avaliar que a gente consegue sair daqui hoje, tendo que estudar, tendo que trabalhar, tendo que fazer tudo isso? Não, a gente tem que criar, sim, mais mecanismos para que a gente, como foram criados, como têm sido criados, para que a gente possa ter esse tempo, para a gente possa estar aqui hoje estudando, para a gente organizar a classe trabalhadora. Eu acho muito interessante, desculpa a crítica, esse movimento que está sendo colocado no dia 1º de abril. É complicado. A gente sabe que colocado no dia 31 de abril é quando se iniciou o processo que culminou no dia 1º de abril, que é a ditadura, inclusive. Eu queria colocar que, já colocando esse dia 31, né, que o pessoal fala que é o ato do PT, não sei o quê, não é computação de movimentos sociais, ninguém é obrigado a ir para lá, as pessoas vão para o dia 31 justamente para defender o processo democrático. E eu, como acadêmico de direito, eu não posso acreditar. Cara, é muito bizarro, você está estudando algo, sabe, que você vai defender aquilo que vai fazer a sua vida, que é garantir o direito para as pessoas, né, pensar o direito, você liga televisão, jornal, lendo jornal, qualquer coisa, e tipo, a galera desrespeitando tudo aquilo que você está estudando, tá ligado? A galera falando assim, não, isso aqui pega lá, vamos rasgar. Não, isso aqui não vale mais. Agora isso aqui, Constituição, não, Constituição o quê? E esse processo de pedido de impeachment da Dilma, que não é legítimo, não tem base legal, ele é justamente isso. E por isso que eu fico mais enfurecido ainda, porque é algo que eu estudo, cara, é algo que eu estou me dedicando a fazer a vida, sabe? Para garantir os direitos. Aí você vê que tipo, tem essa galera que já se formou e tal, que seguiu uma posição política, olha pra você e fala, não, isso aí que você está estudando, foda-se, tá ligado? Mete o pé, que agora a gente vai fazer o que a gente quer. É interessante colocar também que se há esse rompimento, como você colocou ali agora, que o PMDB já abandonou o barco, né, de certa forma, não significa que o Temer saiu do governo, significa que o Temer deixou esse presidente. Isso é um lançamento da candidatura dele à presidência. Uma presidência, é isso aí, é uma pré-candidatura dele à presidência. Né? A gente vai viver aí mais 4 anos de governo do PMDB, não sei. Só resgatando agora para não ficar dislexo e vindo, para finalizar, a questão do dia 31, existem várias organizações envolvidas na questão do dia 31, que é sim para lutar, não é para defender o governo, porque quando a gente tem que ir para a rua para lutar contra a justiça fiscal, contra a cunha, contra as reformas, o que for, a gente vai também, a gente peita também, a gente vai para cima, mas é um ato justamente para a democracia, nesse momento que a gente vive, para não repetir 64. Inclusive o companheiro do PSOL, o André, existem setores dentro do PSOL participando lá do dia 31, compondo a Frente Povo Sem Medo. Ou seja, eu analiso ali, isso é esperança. A esquerda, ou pseudo-esquerda, como vai chamar, o Brasil se unindo novamente, sabe? A gente lutando por algo maior, que é garantir a democracia. Como jovem, enquanto jovens, qual é o nosso papel aqui, hoje? Análise de conjuntura, todo mundo acha que todo mundo tem o discernimento necessário para fazer a sua própria análise de conjuntura da experiência do pessoal que vive. Eu acho que enquanto jovem, nosso papel é garantir que aquilo que nossos pais passaram, pessoas que morreram por nós estarmos aqui hoje numa sala de um DCE debatendo, podendo estar aqui hoje debater, garantir que essas pessoas não tenham dado a vida em vão. É sim defender uma democracia. E não é defender um governo, não é utopia. Você pode colocar na ótica marxista, Estado Democrático de Direito, o que é. Tudo bem, mas eu amo viver, sabe, ter a liberdade que eu tenho, de poder chegar aqui e falar o que quiser, entendeu? Com base, é óbvio. Para concluir, a questão da juventude,
Acho que esse é o nosso papel. Queria só colocar um ponto também, que esses atos da direita, da extrema-direita, dos neoliberais, como quiser chamar, eles foram convocados por jovens. A gente não tem que esquecer disso. É aquela galera da frente, Brasil Popular, não sei das quantas. Meu, quando você para pra pensar, tem jovens, tá ligado? Que sim, são financiados pelos irmãos Cult lá, aqueles magnatas malignos do petróleo que todo mundo fala, que são quem financia. A Fiesp, que investiu 5 milhões em propaganda, tá ligado? Contra Dilma, contra isso. Quando você para pra analisar que tem jovens defendendo que a universidade tem que ser toda privatizada, tá ligado? Defendendo que o ensino tem que ser todo privatizado, defendendo o neoliberalismo, tá ligado? A mão do mercado invisível, defendendo que tudo tem que ser privatizado, tá ligado? Chega de petróleo, educação privatizada, saúde privatizada, tá ligado? Nada estatal. Você para pra pensar qual que é o nosso papel enquanto jovem de não estar disputando essa juventude, para a juventude não estar indo para esse lado. A gente tem que fazer vou debater aqui se você quer ser PP, se você quer ser PSOL, se você quer ser NAR. Não, defender que você, o que debater você trazer junto para você defender a nossa juventude enquanto juventude libertária, mano. Tá entendendo? Enquanto juventude que pode chegar aqui hoje e dizer, eu defendo a educação tudo por isso, por aquilo. Entendeu? A gente tem que fornecer os mecanismos necessários para essa juventude e sim disputar essa juventude para que a juventude não vá para esses setores extremos. Como é que pensando nos extremos, né? Aí, filho de papai lá, bancada leite e tal, etc. Mas colocar o nosso papel enquanto juventude. Para finalizar, que já acabou meu tempo, colocar essa reflexão, o nosso papel enquanto juventude. O que eu quero enquanto jovem? O que eu quero enquanto jovem? Agora, no atual cenário político, de disputa, da democracia em xeque, que sim, está a democracia em xeque, dos direitos da juventude principalmente em xeque, o que eu quero para mim? Andrezão. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é André, sou acadêmico de operador de Unespar. Como companheiro do PT,